Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026, o evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Mateus, capítulo 15, versículo do 21 ao 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas das casas de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhes disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos mostra a persistência no pedido, na oração a Deus, a Jesus. E nós vemos que essa mulher cananeia se dirige a Jesus porque sua filha era atormentada pelos demônios. Ela era uma mulher pagã, mas vai até Jesus porque sabe, reconhece que Jesus tem o poder para curar a sua filha. E assim, parece que Jesus está ausente naquele momento, que Jesus não escuta o pedido daquela mulher, que Jesus ignora totalmente aquela mulher, mas aquela mulher não desiste diante da negativa de Jesus. Ela continua implorando, ela continua pedindo. Ela se humilha a Jesus, mesmo quando Jesus disse que não foi enviado, que foi enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus diz, como era um linguajar judeu da época, que os pagãos eram como cães, e assim Jesus vai dizer que não é justo tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher se humilha, se rebaixa até Jesus, se coloca na condição que Jesus colocou para ela de cachorrinhos, e ela diz que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ali Jesus vê a profundidade da fé daquela mulher, que aquela mulher tem uma grande fé, que aquela mulher não desistiu diante das primeiras dificuldades ou das primeiras negativas de Jesus para aquela mulher. E Jesus vai reconhecer que grande é a fé daquela mulher e que seja feito como ela quer, que sua filha seja curada. E isso é um grande exemplo para cada um de nós, porque muitas vezes nós, quando vamos pedir alguma coisa para Deus, para Jesus, nós queremos que Deus realize no primeiro momento. Queremos, pedimos, pensamos, rezamos, oramos e logo queremos que a graça caia de Deus. Não é assim. Jesus quer a cada dia testar a nossa fé, ver se verdadeiramente nós somos merecedores da graça de Deus. Não é que Jesus é um Deus ruim, não.
mas nós precisamos muitas vezes deixar o nosso orgulho e a nossa vaidade de lado, mesmo diante dos pedidos de Jesus. Ontem mesmo eu comentei sobre aquele homem, aquele fariseu, que vai diante do altar de Deus no templo e se engrandece a Deus e diz que ele é bom, que ele cumpre os mandamentos, que cumpre o dízimo, que não sei o que, bababá, se engrandecendo diante de Deus. Quanto que aquele pecador público, aquele publicano, ele não tem coragem nem de levantar os olhos para dizer a Deus. Ele reza de cabeça baixa, reconhece as suas misérias e os seus pecados. E assim nós devemos, a exemplo dessa mulher cananeia, nos rebaixar a nossa insignificância. Nós somos filhos de Deus? Sim. Criados à sua semelhança? Sim. Mas nós não somos nada. Nós somos criaturas. E assim que nós devemos reconhecer a nossa humildade, a nossa inferioridade e suplicar a Deus o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, nos humilhando diante de Deus, nos rebaixando diante de Deus, mas sobretudo confiando, a exemplo dessa mulher, que Deus pode realizar um grande milagre em nossa vida. E assim, quando Jesus vê que verdadeiramente que o nosso coração está sedento pela graça de Deus, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a graça virá na vida de cada um de nós. Que nós possamos ser esses cachorrinhos que clamam pelas migalhas que caem dos céus. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.